E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, mais uma vez. E no vídeo de hoje eu reuni algumas coisas que eu senti que mudaram no meu corpo, não só fisicamente, mas psicologicamente desde que eu descobri que eu estou grávida. São mudanças muito naturais que acontecem no corpo da maioria das gestantes, mas existem aquelas mulheres que não sentem absolutamente nada do que eu vou falar aqui, ou sentem algumas outras coisas e muitas das vezes elas não relacionam com uma gravidez, porque a vida continua normalmente e aí até algumas chegam a descobrir só depois de muito tempo de gestação. Só que antes de eu continuar esse vídeo, eu quero que você faça uma coisa que é muito importante pra mim, que é se inscrever aqui no canal, é nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Clique em joinha, compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que você conhece mais pessoas que estão grávidas também e que podem se identificar com esses tipos de sentimentos que eu vou falar pra vocês aqui. Bom, o início da gestação ele é marcado por aqueles sintomas que todo mundo conhece, né? É clichê pra homem, pra mulher, enfim, é universal, todo mundo sabe quando uma pessoa tá grávida, ou desconfia pelo menos. No meu caso, o que me fez desconfiar realmente de que eu estava grávida, além da menstruação atrasada, que é o principal sintoma, assim, tipo, a pessoa ficou com a menstruação atrasada, pronto, é batata, está grávida, né? Foi a questão do meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de dormir, né? Mas aí eu comecei a perceber que tava demais, era a todo momento, eu não tinha mais pique pra fazer nada porque eu queria dormir. Eu ia pro curso, eu ia dormindo, eu voltava do curso, voltava dormindo, eu tava no curso, quase dormia. Então eu comecei a perceber que tava muito sono. Aí, como eu falei, juntou esse fator do meu sono com a questão da minha menstruação que tinha atrasado, eu comecei a desconfiar de que eu estava grávida. Só que aí os sintomas eles foram potencializando, né? Além do sono, da menstruação atrasada, eu sentia bastante dor de cabeça e eu fazia um curso numa cidade vizinha daqui. E toda vez que eu estava indo para esse curso, eu estava indo quase morrendo de passar mal por conta de ânsia e voltava do mesmo jeito. E acho que por esse motivo eu acabei emagrecendo alguns quilos. Eu até achei estranho porque eu não sabia se isso estava fazendo bem ou não, só que é uma coisa que foi natural. Depois eu conversei com a minha médica e é por conta da ânsia mesmo que eu não conseguia comer muita coisa, então eu comia muita fruta, muita verdura, muito legume. Continuo fazendo isso, só que a diferença é que hoje além da fruta a gente come outras coisas. E hoje eu já consigo comer lanche, consigo comer pastel à vontade, enfim, são coisas que mudaram do início para agora. Aí, juntando essa questão do sono, eu comecei a me sentir muito indisposta. Eu tava numa fase bem ativa no começo do ano, onde eu ia pra academia, em casa eu fazia comida todo dia, eu limpava a casa todo dia, eu lavava o quintal todo dia, tipo, eu não tinha muito o que fazer, então eu achava coisas pra fazer em casa. E aí, de repente, eu comecei a sentir que minha energia, ela caiu. Eu não conseguia mais fazer nada do que eu tava fazendo, então eu passava o dia deitada, dormindo, só que aí eu percebi que foi uma queda de energia que foi por conta de todos esses fatores. Acho que o meu corpo ele estava se adaptando ao fato de que eu estava gerando uma vida, né? Bom, logo que eu descobri a gravidez, que eu fiz o teste de farmácia, que eu fui fazer o exame de sangue também pra confirmar se era positivo mesmo e tal, eu não vou ser hipócrita, eu não senti aquele amor maior do mundo, tipo, estou grávida, que feliz. Não foi assim, eu não rejeitei a gravidez. Eu sabia que eu estava grávida, eu sabia que muita coisa ia mudar e justamente por conta dessas mudanças que eu sabia que viriam com essa gravidez, eu me assustei muito, tipo, eu fiquei tipo, puta que pariu, fodeu, o que que eu vou fazer? Eu não sei o que que eu vou fazer, como que eu vou cuidar dessa criança, será que eu consigo cuidar dessa criança? E aí veio toda a insegurança. Além dessa questão da aceitação da gravidez, que, ok, eu entendi que eu estava grávida, mas eu não senti aquele maior amor do mundo naquele momento, juntou com a insegurança real, porque de um dia eu estava pensando somente em coisas pra mim, e no outro eu sabia que eu teria que pensar em mim e na criança, mas principalmente na criança, né? Eu tenho certeza que outras mães já sentiram isso também, que quando descobriu a gravidez ficou em choque, não rejeitou, mas talvez não tenha entendido de fato o que aquilo significava, até começar a gestação ir pra frente e tal, e sentir a criança crescer, se mexer, e aí tudo muda de figura, né? E eu tô sendo sincera porque eu sei que é isso, não posso fantasiar, isso é uma experiência minha. Tem gente, é o que eu disse, que vai sentir a magia do início ao final da gestação. Só que existe preocupação com a parte financeira, com a parte emocional, estrutura familiar e tudo mais, e a gente não pode ser hipócrita de falar que não existe. E eu não serei essa pessoa hipócrita que vai fantasiar pro mundo que tudo é lindo e maravilhoso. Cada um tem a sua experiência e estou compartilhando a minha. Ok? Eu sempre fui bem chata mesmo. Quem convive comigo sabe, eu não sei se é por conta do signo, a personalidade, o que que é, mas enfim. Eu sempre fui difícil de lidar. Mas nesse primeiro trimestre, final do segundo trimestre quase, eu tava insuportável. Podia me falar nada, ninguém podia falar nada, que tudo pra mim era motivo de tipo, você tá implicando comigo e
não sei o quê. Tudo tava, tipo, a milhão, assim, sabe? Meu relacionamento com meu namorado, meu relacionamento com a minha mãe, eu com meu pai, olha, tava difícil. Eu acho que essa questão da explosão de sentimento, dos hormônios, a flor da pele e tudo mais, era bem real. E foi o que eu mais senti, que foi o mais difícil pra mim, realmente, tipo... Me afetou muito, eu chorava muito, tipo, eu ficava muito nervosa, ficava muito estressada. Até falavam que eu não podia ficar desse jeito por conta do bebê, justamente pra não atrapalhar o desenvolvimento, mas era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu simplesmente me pegava chorando, a gente discutia em casa e eu já chorava e eu ficava muito, muito, muito irritada, já não queria comer, enfim. Nesse momento aí, foi quando eu comecei a dar novos graus de importância pra algumas pessoas, algumas relações que eu tinha. Comecei a ver o que realmente importava pra mim, a que situações eu me submeteria e assim, consequentemente, submeteria minha filha ou meu filho, enfim. Comecei a analisar novamente e eu comecei a ver que algumas coisas elas não eram tão importantes mais pra mim, que antes eu dava muita importância, me machucava muito, enfim. Hoje, tipo, eu não tô nem aí. Porque hoje eu sei que se eu estou bem, minha filha está bem também, então tem coisas que me faziam mal, então eu quero longe de mim, quero longe dela. Nesse período aí também eu meio que liguei o foda-se pro meu namorado. Não era porque eu não gostava mais dele, amava ele do mesmo jeito e tal, só que como a gente tava tendo umas discussões aí sobre como que a gente ia fazer, onde a gente ia morar e tal, eu comecei meio que a não ligar tanto pra ele mais. E aquilo realmente tava me chateando bastante, a gente tava discutindo muito, eu sempre chorava e tal, então eu pensava assim, bom, se está me fazendo mal essa situação, eu não quero mais. Porque eu sabia que estava me prejudicando e prejudicando o meu bebê, né? Então eu meio que falei, ok, então se eu estar com ele tá fazendo com que a gente tenha esse tipo de discussão, não está me fazendo bem, não quero mais na minha vida. Foi isso que eu pensei naquele momento. Só que depois isso passou, né, gente? A gente conseguiu conversar, se acertou e tudo deu certo. Eu achei melhor eu, tipo, falar isso pra ele. Eu cheguei e falei que eu não queria mais ficar com ele, que tudo mais. Só que aí ele teve bastante paciência, ele escutava e ele ficava comigo mesmo assim. E que bom que foi assim, porque se fosse depender de mim naquele momento, a gente não estaria mais junto hoje. E foi aí nessa mesma fase que eu também resolvi voltar a estudar. Bem nessa fase onde eu podia ter escolhido tudo menos isso, né? Eu consegui uma bolsa do ProUni para fazer uma faculdade à distância de pedagogia. Tinha outras opções de faculdades presenciais e tudo mais, mas eu pensei assim, bom, pela fase como eu estou, eu sei que daqui a um tempo a barriga cresce, eu talvez não consiga me locomover assim tão facilmente para outra cidade para fazer faculdade, eu prefiro fazer à distância, que eu consigo fazer em casa, então atualmente estou trabalhando e eu, assim, no meu tempo livre eu consigo estudar. E quando eu ganhar a Catarina também vai ficar mais fácil. Eu sei que vai ser uma rotina totalmente diferente, vai ser difícil de adaptar e pode ser que eu me atrapalhe um pouco mesmo estando em casa, mas vai ser mais fácil de eu me adaptar em casa do que tendo que ir para uma faculdade todo dia, tendo ela bem pequenininha. E por que eu fiz essa escolha nessa fase? Porque eu sabia que eu precisava tomar algumas decisões justamente em relação àquelas questões que eu estava levantando sobre eu conseguir criar ela, sobre eu conseguir dar um futuro legal e tudo mais. E eu pensei, bom, se eu ficar parada, provavelmente eu vou demorar muito mais tempo para conseguir dar coisas legais a ela. Tipo, uma vida boa, confortável, enfim. Então eu vou começar agora, do jeito que eu posso. Então eu consegui essa bolsa, que bom, que eu não vou precisar pagar nada e tal. E eu vou juntar o útil ao agradável. Foi nessa fase que eu comecei a sentir a Catarina se mexer com mais intensidade. Então a todo momento eu tô fazendo alguma coisa e ela tá mexendo. À noite ela se mexe pra caramba, é perceptível aos olhos dos outros, as pessoas conseguem sentir ela mexendo. Enfim, foi nesse momento aí que começou a ficar mais perceptível realmente. Outra coisa que mudou de novo foi a questão de minha concepção de relacionamento. Eu sempre falava pro Gustavo que eu não queria que a gente terminasse por N motivos, antes da Catarina também. A gente brigava por motivos tão idiotas que não significavam absolutamente nada se eu comparasse com o que hoje pra gente é importante. Pra mim, hoje, a questão do nosso relacionamento não é só deixar dar certo nas mãos de Deus e vai. Tipo, pra mim, o relacionamento, além de eu aceitar que as coisas podem acontecer, que não dependem somente de mim, eu quero fazer com que dê certo, entendeu? Então é diferente do deixar pro acaso decidir se o meu relacionamento com ele vai dar certo, de eu poder fazer dar certo, entendeu? Porque não é mais só por mim e por ele, não é só meu ego, tipo, de eu conseguir manter um relacionamento, não é só por ele também. É por conta da Catarina, entendeu? A nossa família. Então, pra mim, hoje é muito mais do que eu só
ter um namorado, pra mim é ter uma família. E pra mim isso pesa muito. É lógico que pode chegar num ponto que não dê certo. Pode ser que um dia a gente olhe um pro outro e fale, não dá mais, não queremos mais e não vamos mais continuar. No nosso caso, a gente se gosta, então a gente tem tudo pra conseguir fazer dar certo. Então por que não fazer? Por que não fazer de tudo pra isso acontecer, entendeu? Então pra mim hoje a concepção de relacionamento ela mudou bastante realmente. E é nesse momento que eu tô vivendo agora que eu me sinto bastante orgulhosa de mim. Tipo, eu me sinto meio que uma leoa que consegue ir atrás das coisas e tudo mais. É lógico que não é tão fácil assim, tem horas que a gente tem alguns empecilhos, mas eu me sinto muito orgulhosa pelo fato de que eu não me desanimei. Eu tive os momentos ruins e tal, só que passou e hoje eu consigo ver muito mais além do que eu poderia enxergar aqui na minha realidade, entendeu? Então hoje eu tenho uma força, um motivo muito maior pra eu acordar todos os dias e eu fazer as coisas que eu venho fazendo. E além de eu trabalhar dando aula e tudo mais, numa instituição aqui na minha cidade, eu voltei a fazer alguns doces e tal pra vender, porque eu preciso desse dinheiro. Não precisaria, eu poderia ficar só descansando, mas eu sempre penso assim, pô, eu quero comprar uma coisa a mais pra Catarina, por que não fazer dinheiro todo dia pra eu poder comprar coisas a mais pra ela, dar uma condição melhor pra ela, enfim, fazer uma poupança, e é por isso que eu venho fazendo essas coisas. Além dessa questão dos doces, eu voltei a estudar, como eu já falei pra vocês, então pra mim isso é uma coisa muito legal, porque eu sempre gostei de estudar, eu tinha essa vontade de voltar a fazer isso, mas eu não tinha aquela coragem, sabe? Tipo, eu só tinha vontade, mas não era uma vontade suficiente que me fizesse levantar e, pô, vamos voltar real, então, vamos voltar a fazer as coisas. E aí agora com a Catarina, tipo, eu me senti, tipo, muito mais motivada pra fazer isso. Mas no geral, todos os meus dias têm sido muito ativos. Então eu acordo cedo, vou trabalhar e eu vou a pé, eu volto a pé. Eu vou pra cidade fazer as coisas, eu vou normalmente a pé. Eu não tenho tido colocado muito impedimento pra fazer as coisas. E é uma coisa que antes, se eu não tivesse a Catarina, provavelmente eu colocaria 1000 empecilhos pra não fazer, entendeu? E hoje, por ela, eu acho que vale muito a pena eu poder fazer tudo que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô bem pra fazer, eu tenho condições de fazer e eu vou fazer por ela até onde eu puder, né? Enfim, são mudanças muito loucas que acontecem e que são muito legais, porque independente da fase que a gente passe isso, algumas pessoas são mães mais novas, outras mais velhas e tudo mais, mas independente do momento que isso aconteça na vida de cada pessoa, é único, é importante pra caramba, faz uma diferença na vida da gente enorme, tipo, muda a vida da gente completamente, não tem como. Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei demais nesse vídeo, mas eu acho que são coisas, como eu já disse antes, eu não posso ser hipócrita de falar que tudo vai ser perfeito, maravilhoso, pode ser que não seja. Pode ser que seja, né? E que bom se for, mas se não for também, que bom, não tem problema, tudo serve de aprendizado, tudo serve de lição, então no meu caso nem tudo foi perfeito, nem tudo está sendo perfeito, mas eu estou encarando da melhor forma que eu posso. Se você gostou mesmo, não se esquece de fazer aquilo que eu falei já no comecinho do vídeo, se inscrever aqui, compartilha esse vídeo para mais pessoas, clica no gostei aqui pra gente, pra dar aquela força, e se quiser deixa um comentário de carinho aí também, sua experiência com a maternidade e tudo mais, que eu vou gostar de ler, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!